que nós tomamos, mas nós temos um Deus que é poderoso. Né? A pastora Beth manda um beijo para a igreja, ela está bem, está se recuperando, está de repouso absoluto, ela teve um descolamento de retina, uma coisa séria, teve que sofrer uma cirurgia de emergência, não pode subir para Friburgo, por causa da pressão, é injetado um gás na vista, para que a retina seja colada, e ela está lá se recuperando. Eu fugi, vim para cá para fazer o culto, vou voltar amanhã de manhã para estar com ela, mas ela manda agradecer as orações, o carinho da igreja, que está tudo dando certo. Deus sabe das nossas necessidades, Ele supre em glória. Tá? Jesus foi bem claro quando Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Nós não estamos livres de aflições. Né? O sol nasce para todos. É do mesmo jeito. Depende do teu coração, como é que você coloca o seu coração diante da situação. Depende de como você reage às aflições. Quando você tem Deus, você vence. Foi uma bênção. Por que bênção, pastor? Porque diante da aflição, a médica disse aqui em Friburgo, olha, desce o mais rápido possível, porque vocês estão correndo contra o tempo. A visão poderia não voltar mais. E aí nós, de madrugada, descemos para o Rio, chegamos lá no Rio, vou até fazer uma propaganda, hospital, Policlínica de Botafogo, é recomendável. Você tiver um problema, Policlínica de Botafogo nota, não é 10 não, é 1000. Todos os médicos, os enfermeiros, todos, sem exceção, me surpreenderam. Então, a gente vê aí a mão de Deus, né? Trabalhando, abrindo portas, a cirurgia. Nós chegamos lá sem marcar a cirurgia, sem marcar médico, sem marcar nada de emergência. Parecia que nós estávamos... Foi abrindo as portas, estava em casa. Parecia que a gente conhecia todo mundo já. Então, eu agradeço a Deus por isso, e ela está se recuperando. Em breve vai estar conosco aqui. Tá bom? Glória a Deus. Muito bem. Eu queria pedir a vocês que não percam a oportunidade que a igreja está dando, como foi anunciada pelo pastor. A igreja dá oportunidade. Jesus dá oportunidade. Pastor, mas a geração Awake não tem nada a ver comigo. Meu irmão, tem tudo a ver com você. Geração Awake não é alguma coisa separada da igreja. Geração Awake é a mesma coisa que a igreja. A gente precisa aprender isso. Quando se fala em geração Awake, aí pensa que é só para jovem, para adolescente. Não. Geração Awake é para nós todos. É um braço da igreja. Entendem isso? É um braço da igreja. E é de 0 a 100 anos. Então é para vir todos. Todos. Amém? Ah, mas é carnaval, eles vão fazer... Não, irmãos, é pregação, é louvor, é mensagem, é amor, é carinho, é união. Tá bom, irmãos? Então vamos participar, né? Para todo investimento, vem gente de fora, vem Sara Beatriz, vem bandas de fora, tudo isso, irmão, não é assim, vem cá aqui, ó, meu amigão, vem. Não, isso tem um preço, irmão. Preço de hospedagem, preço de manutenção deles, de comida, de tudo que você pode imaginar. Entende? Então, não joga fora. Tá bom? Posso contar com você? Então, aproveite. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. Êxodo capítulo 13. Bom te ver, meu irmão. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. Todo mundo comigo? Aqui, olha para mim aqui. Nós não vamos falar especificamente do 13, nós vamos falar do 14. Mas eu quero ler o 13 para te dar uma entrada. O couvert, tá certo? Então nós vamos ver o 13 e entrar no 14, que nós vamos ver 31 versículos, um por um. Puxa, que boa reação. Só que não vai dar tempo dos 31, com certeza. Mas eu quero dizer para você que eu não estou preocupado com isso, você está? Se você sair daqui com um versículo no coração, eu já vou para casa feliz da vida. Só quero um de você. Pastor, mas não são 31, eu quero um só. Se você colocar dentro do seu coração um, porque basta uma palavra, tudo muda na vida da gente.
Tá bom? Então eu não estou preocupado com os 31. Não vou ler os 31, você conhece a passagem, é a abertura do Mar Vermelho, mas o texto rico. Como tem informação, talvez seja um dos maiores em termos de revelações, em termos de ensinamentos para nós. Então, vamos lá? Então não se preocupa com a hora, pastor, você ainda está no 1. Não vai acabar no 1, acabou no 1. Amém? Aí tem um monte de domingo aí para a gente ver 2, 3, 4, 5. Tá certo? Eu quero que você aprenda. Essa é a minha missão, esse é o meu chamado, te ensinar. Então vamos lá. 13, Êxodo 13, 21 e 22. Vamos lá. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles. Ia como, pastor? Numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Meu Deus do céu. Olha só. Há uma frieza, vou dizer assim, muito grande nossa com relação a Deus. Sabe por quê? Porque nós somos muito imediatistas, ainda mais agora. É tudo fast food. É tudo... você quer comer, é tudo agora. É tudo agora. Então, nós queremos que seja agora. Mas esse não é o método de Deus. O dia que você entender a maneira que Deus trabalha, você vai olhar para Jesus de forma completamente do que você vê. É porque a gente está acostumado, infelizmente, com mensagens muito prontas, sabe? Agora tem um tal aí de ChatGPT, e tem propagandas falando para o pastor ganhar tempo para fazer culto no ChatGPT. É tipo, embala e entrega. Sabe, eu falei, meu Deus do céu, como é que vai fazer um culto frio? Sem a presença de Deus, sem a explicação devida. Eu gosto de pregar expositivamente, por quê? Porque você pregando expositivamente, você lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Então, é o que nós vamos ver aqui, nós vamos texto, versículo por versículo, para que a gente entenda. Né? E Deus, né, é tão grande, a gente não consegue mensurar esse Deus, por isso essa frieza. Quando você descobrir, alguns já descobriram, mas quando a maioria descobrir, que você é escolhido, que você é separado, que quando ele diz nenhum mal, é nenhum mal. Pastor, mas o senhor passou por uma aflição. Venci mais um troféu. Ah, mas o senhor quase morreu um dia lá no Serrano, lá. Sim, outro troféu. Está cumprindo a palavra, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou com a vitória. Então, meu irmão, é essa a visão. Essa é a visão. Entendeu? Então, vamos entender aqui uma coisa. Durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. A palavra de Deus, irmãos, é guia para nós. A palavra de Deus liberta. Eles estavam cativos, eles estavam como escravos. Se nós não nos atentarmos para a palavra de Deus, nós somos escravos, igualzinho a eles. Ficamos presos a pensamentos, ficamos presos a medos que nós temos. Então, você vê aqui que ele já providenciou coluna, uma para ir à frente, outra para ir atrás, outra para, você vai ler na mensagem, uma coluna para de dia, uma coluna para a noite. Então, nós descobrimos que nós somos muito amados. Só que a gente não se atenta para isso e mergulha nos nossos problemas. Mergulhamos nos nossos problemas, nas nossas angústias, decepções, medos. E não é nada disso o plano de Deus. E nós vamos ver isso aqui hoje. Agora eu vou pedir a você para ir para o 14. Você vai para o 14 comigo. No versículo 1, eu queria que a técnica fosse projetando, tá certo? Conforme eu for na ordem, 1, 2, 3, tá bom, Vitinho? E eu vou pegar só pedacinhos para a gente ganhar tempo. Pode ser assim?
vou pegar a parte principal do versículo, e aqui vai estar o versículo, pode projetar um aí, já está aí. Disse o Senhor a Moisés, eu vou pegar só os pedacinhos. Versículo 1, vamos lá. Disse o Senhor a Moisés. Você concorda comigo que eles estavam passando por uma dificuldade? Qual era a dificuldade? Não se preocupa com o tempo, nós vamos conversando. Qual era a dificuldade? Estavam no meio do deserto. Com dificuldade. Tinha água para todo mundo? Comida para todo mundo? Não. Tinha um inimigo atrás deles? Meu nome? Exército de Faraó. Para quê? Para fazer carinho ou para matar? Agora pega essa situação e transfere para a sua vida. Você tem necessidade financeira, você tem necessidade de ser curado, um problema de família, uma tristeza que não é curada, uma angústia que você carrega, está no meio do deserto. E aí, diante dessa situação, você tem Deus, porque você acabou de ler que para que eles caminhassem tinha uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. É você dentro da igreja, sabendo que Deus está aqui, que Deus fala. Só que é aquilo que eu disse, é uma frieza nossa, muito grande, porque você está me vendo, não está vendo Jesus. Mas é assim que Ele trabalha. Ele usa instrumentos dEle, como usou Moisés, para levar a paz e a tranquilidade para o povo. Então me olhe dessa forma, apenas como um instrumento de Deus. E aí Ele fala com Moisés. Disse o Senhor a Moisés. Você repara que Ele fala diretamente com Moisés? Você acredita que Ele está falando diretamente com você hoje? Que não é para uma plateia, e sim individualmente? O recado que Ele estava dando para Moisés, Ele chamou Moisés para dar a ele, delegar a ele uma responsabilidade, mas na verdade Ele estava falando com todos. Você consegue ver isso? Então, Ele estava diretamente falando com Moisés, diante de um plano que ele tinha, totalmente impossível aos nossos olhos, que era a abertura do Mar Vermelho. Se você estivesse lá, você acreditaria? Quem já foi na Barra da Tijuca? Você já viu aquele mar? Como é que aquilo vai abrir, gente? Quando você ouve a palavra, é a mesma coisa. Como é que isso vai acontecer, pastor? Então, eu considero essa passagem bíblica aqui, do Mar Vermelho, sabe, a nossa vida. Eu não vou chegar até o deserto na ida para a Terra Prometida. Eu vou ficar nesse espaço ali deles para atravessarem o Mar Vermelho. Quem sabe depois a gente continua, Deus é que sabe. Mas eu quero que você saiba que essa passagem descreve as nossas vidas. Problemas, você vem, senta e a palavra de Deus é ministrada. Deus fala. E o que eles têm diante deles? Um beco sem saída. Talvez você esteja diante de um beco sem saída. Pastor, eu não vejo saída. Esse diagnóstico, esse problema que eu estou vivendo, é grave demais. Eles estavam assim, sem saída. Então, se Deus falou com Moisés, está falando com você hoje. E se Ele, preste atenção, te posicionou, é porque Ele vai abrir. Porque Ele posicionou o povo. Quer ver? Versículo 2. Acampem. Vou pegar só a parte principal. Está aí atrás o versículo, mas vou pegar só a principal. Acampem perto de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Deus deu uma direção. Está dando uma direção aqui hoje para você? Está sendo usada a palavra? A palavra falou com Moisés? Está falando com você. Por que alguns perdem? Porque se distraem. Porque Deus fala individualmente. Enquanto Deus está falando, tem gente bebendo água, tem gente no café, tem gente lá fora, tem gente que atende o celular. O que acontece? Deus não pode falar com aquela pessoa. Ela se distrai, ela sai do contexto. E aí depois a gente reclama. Então Deus está sendo específico. Olha, Moisés, vem cá.
Presta atenção. Esse cenário que você está vendo de problema, de dificuldade, vai ser palco de um milagre. Vou repetir para você. Esse problema que você está vivendo, essa angústia, essa dor, esse medo, cercado por escarpas dos dois lados, montanha, montanha, mar atrás, Faraó vindo, não tem saída, sem saída, até o nome da mensagem, sem saída. E agora, pastor? E agora, Jesus? Deus está preparando um palco para um grande milagre na sua vida. Ah, pastor, não é bem assim. Pode aplaudir a Jesus. O cenário, pastor, é muito vulnerável. É muito frágil. Você não entendeu que tudo que Deus faz é para a glória do nome dEle. Esse problema que você está vivendo é para que o poder dEle se manifeste e o nome dEle seja glorificado, meu irmão. Nunca derrota. Mas, pastor, por que tem o problema? Porque é assim. Porque é dessa forma. Nós não somos desse mundo. Nós somos alvos de ataque. O tempo todo o diabo quer nos prejudicar, nos perseguir, nos matar. Nós estamos num campo de batalha. Só que nós somos revestidos pelo poder de Deus. E nós temos que, principalmente, como foi pregado semana passada aqui, agora vai ser no GP, né, das mulheres, reprimir o medo. Porque o medo é uma porta aberta para o inferno entrar. Se eu tenho medo, eu não confio, eu não tenho fé. Então, por que a palavra? Por que é pregação? Porque a gente bate até entrar. Que você é separado, você é alguém importante para Deus. Você não é qualquer um. Amém? Então, pastor, esse lugar de desconforto que eu estou, de aperto, eu digo para você, é livramento. É que a sua visão está distorcida. É livramento. Deus usa essas situações para nos dar livramento. Tudo bem? Então tá. Vamos para o versículo 3. Olha o plano de Deus. Faraó pensará que os israelitas estão vagando. Lê aí para mim, me ajuda. Confuso. Faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos. Você vê a visão de Deus, né, pastor? Deus usa os artifícios que Ele tem para atrair o diabo para o juízo dele. Só que a gente não percebe. A gente não percebe que a gente está colocando mais um troféu, como eu disse, na nossa estante. É mais uma vitória. Então, o diabo nos menospreza. É fraco. Não consegue. Está vendo, pastor? Você é pastor, ela é pastora. Aí, ó, emergência para o Rio. A gente só cresceu. Nós podemos provar o poder de Deus nas nossas vidas. Fomos daqui lá, escutando louvores. A minha alma era engrandecida, a dela era engrandecida. Nos sentimos fortalecidos, protegidos por Deus. Podemos ver o amor de Deus caminhando conosco. Podemos ver as portas se abrindo e as pessoas como se nos conhecessem há mais de 10 anos. Carinho, põe a cabecinha aqui, minha filha, não sei o quê. Deus, sem marcar consulta, sem marcar cirurgia, chegamos lá, teve consulta, teve cirurgia, teve internação, e pastor ainda falou, vai almoçar, tranquilo, volta. Deus o tempo todo. Um dia ele falou, Sérgio, Beth, aqui foi para Moisés, hoje é para você, fica tranquilo. Eu tenho um plano, eu vou atrair Satanás que está te tirando a paciência, o sono, te colocando medo, para o meu juízo. É um plano meu, é um plano meu. Satanás acha que te domina, mas o decreto já está dado. Vocês estão entendendo? Ou está muito... Estão entendendo? Então tá. Vamos para o 4.
até que está fluindo. Lê para mim o 4 aí. Eu repito a parte principal para mim, vai. Eu vou pegar só aqui, ó. Deixa eu pegar aqui só o que, para mim, aqui na mensagem. Então endurecerei o coração de Faraó. O que Deus está fazendo? Provocando o inferno. Fazendo com que o diabo fique obstinado contra você. Ah, pastor, aí não. Aí eu não gostei disso, não. Sabe por quê? Porque a visão de Deus é diferente da tua. Pastor, mas é um diagnóstico de câncer. Pastor, ele sabe quem pode ter câncer e sustenta, quem pode passar por uma pneumonia e sustenta, quem pode passar por uma situação financeira difícil e sustenta. Ele sabe quem é que pode. Porque nós não receberemos nada que nós não possamos suportar. Então, Deus sabe cada um. E aí Deus falou, eu vou endurecer o coração dele. Para quê? Para manifestar o meu poder, a minha glória. Pastor, mas tem que ser dessa forma, é assim que Deus faz. Eu fui para o Serrano, fiquei lá mal, quase morrendo, a manifestação da glória dele. Quantas vezes eu já dei o testemunho? Quanta gente já me procurou dizendo, pastor, eu tinha um parente assim, contei o testemunho seu para ele, ele se levantou. Pastor, a pastora Beth passou por isso, está ficando boa, tá? Aí já sabe, eu já falei aqui que Deus é conosco, que Deus vai glorificando o nome dele. Daqui a pouco ela vai estar aqui, vai falar com vocês, quem sabe ela traz até uma mensagem. Ela está me vendo lá, olha, vai preparando aí. Não é verdade? Sempre para a glória. Agora, Deus nunca vai responder como nós queremos. Aprende isso. Deus nunca... Tem que endurecer o coração de Faraó. Ele tem propósitos. Ele sabia por que ele tinha que endurecer o coração de Faraó. Ele tem propósitos nisso. E tem propósito na sua vida. E Ele está usando a sua vida como um palco para glorificar o nome dEle. Então, eu quero chamar a sua atenção, porque os pensamentos de Deus nunca vão ser os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus nunca vão ser os nossos caminhos. Eles são diferentes de Deus. Então, se Deus endureceu o coração de Faraó na sua vida, espere, porque Ele está preparando um palco de vitória. O nome dele vai ser glorificado em cima desse problema que você está tão afundado. Ele vai abrir portas. Amém? Agora, nossa visão é muito limitada, né, irmão? A nossa visão é muito limitada, a gente entra em desespero diante do problema. Mas todo um cenário, porque você já conhece a passagem, sabe que o Mar Vermelho se abriu, que eles passaram por ele com os pezinhos enxutos, você já sabe o resultado. Mas quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue ver esse resultado. Eu quero dizer para você nessa manhã que esse problema, se você tiver com o coração em Deus, tem colunas de fogo, colunas de nuvem guardando a tua vida. Tem anjo indo na frente, tem anjo indo atrás. Como é que o senhor sabe? Está escrito. Está escrito. Então, pelo amor de Deus, tirem o foco do problema que vocês estão vivendo e coloquem na vitória. Antecipem a vitória de vocês. Tragam à existência aquilo que não existe. Não sofram, não padeçam com medo, com angústia, porque Deus já preparou tudo. Está tudo preparado. Nós que temos visão limitada e não enxergamos esse preparo. Mas se eu sou dele, se você está aqui e ele, como ele falou, e Deus falou a Moisés, e está falando ao Júlio César, a Maria Lúcia, amém? Está falando a todos nós, é porque tem um propósito. Eu não saí lá do Rio para vir para cá, para falar com você, à toa, só para eu aparecer. Não, meu irmão, tem um propósito de Deus que isso na sua vida esteja acontecendo, essa dificuldade, sendo ameaçado por Faraó, sem ter saída, não tem para onde olhar, é o diagnóstico, é a sentença lá do juiz, não interessa para Deus. Ele disse para Moisés, Moisés, fica calmo, está tudo resolvido, está tudo sob meu controle, você nunca mais vai ver esse inimigo.
Ele disse isso. Vamos continuar aqui. Vamos para o versículo 5. É 5? Hã? Faraó, vou pegar só o que me interessa aqui. Faraó e os seus conselheiros mudaram. Vamos ler o versículo todo. Lê para mim aí. Com força. Mudar-se de ideia. Os nossos? Hã? Nós não podemos perdê-los. Meu irmão, minha irmã, quanto mais você der passo de vitória, mais o diabo vai te puxar para baixo. Nós não podemos perder os nossos. Mudaram de ideia. Ele não quer perder o controle sobre seu medo, essa angústia, esse pânico que você está, esse desespero da semana que vem que vai vir, como é que você vai resolver os seus problemas, as suas situações de casamento, de família, de, sei lá, o que está te atormentando. Ele não quer te perder. Ele não quer te perder. Eu cheguei a um ponto, quando eu tinha pânico, eu fui aprendendo, e eu falava com o diabo. Você vai falar, pastor, você ficou doido? Não, eu falava com ele. Eu dizia, ele vinha na minha mente com as pressões, eu sabendo que Deus tinha um palco preparado de vitória para mim, ele vinha, dizia assim, assado, cozido, ensopado, e eu dizia, cala a boca. Se eu tiver que morrer, eu morro em Cristo e não por você. Fica quieto. Tá legal. É mesmo? Puxa. A minha mão, a minha vida está na mão de Deus. Ele começa a perder força. Não estou ligando para ele. Né? Às vezes eu falava, vai te catar. Não era bem te catar, mas... Eu estava começando na minha caminhada, começando com Jesus, aprendendo. Sabe quando você está maravilhado? E eu aprendi isso, e eu dizia, vai para lá. Não é para você fazer isso não, meu irmão. Eu tinha pouco entendimento, amém? Muito pouquinho, mas eu estava aprendendo a não ouvir duas vozes, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Por isso que ele disse, Moisés, e Deus disse vou ficar ouvindo outra voz? Não, eu vou ouvir só uma voz que está dizendo para mim que essa doença, que esse problema está resolvido. Fica tranquilo, eu tenho o controle. Vou endurecer o coração de Faraó, tá? Se prepara aí. O chicote vai comer. Mas uma coisa você pode saber, você não vai sentir dor, não. Pode escutar o estalo. Mas eu sou contigo. Jamais te deixarei, jamais te desampararei. Você confia em Deus nesse ponto? Tem certeza? Mesmo ele endurecendo o coração de Faraó. Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha, não foram? Deus não livrou eles da fornalha, não, irmão. Tinha fogo lá dentro? Queimou? Queimou? Um cabelinho deles? Nada, nem cheiro de corda queimada. A mesma coisa é você. A mesma coisa é você. Versículo 6, vamos caminhando. Então Faraó mandou aprontar a sua carruagem. Meu irmão, ele vai investir pesado. A sua melhor carruagem. Ele vai dar de tudo dele para te tirar dessa situação de conforto. Você está feliz com Jesus, você está alegre, ele vai preparar a sua carruagem, a melhor carruagem, ele vai investir pesado na sua vida. Talvez você esteja achando que a palavra que eu estou dando hoje é uma palavra muito simples. Vou dizer para você, é muito simples. Mas é no simples que a gente aprende a nossa base para vencer. E Deus é simples, Ele está dizendo para você, cuidado, Ele vai tentar roubar a sua fé. Ele vai tentar, quando eu endurecer o coração de Faraó, quando você receber alguma notícia ruim, ou quando você se sentir muito ruim, muito mal na situação, ele vai te puxar para baixo. Está tudo aqui ou não está? Está tudo aqui. E ele vai fazer de tudo, porque é a última cartada dele na tua vida. Por isso que Deus aperta,
o coração dele. Para quê? Para que a glória de Deus seja manifesta. Quanto maior o ataque, maior a vitória. Vamos para o 7. 600 dos melhores carros de guerra. Olha o que eu falei. Os melhores carros de guerra. Faraó investe pesado, meu irmão. Ele vai investir pesado. Ele confia em seus recursos, mas nós confiamos em Deus. Tem um versículo, não fala? Deixa eu ler aqui, ó, Salmo 20. Ó. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Amém? Glória a Deus. Ele não vai se conformar em ver você caminhar livremente e vencendo. Mas não vai mesmo. E aí eu até pulei o versículo aqui, ó. O Êxodo 14:8 diz assim: o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente, mesmo perseguido. Vá em frente, não desista, não olhe para trás, continue firme no propósito. Por quê? Porque o mar vai se abrir. E vai ser um milagre extraordinário. Você vê o 9, ó. Os egípcios os alcançaram quando estavam acampados junto ao mar. Meu irmão, é agora. Agora não tem mais jeito. Será que não tem mais jeito? Na ótica humana, eles estavam encurralados. Mas na ótica divina, era o palco do milagre. Você está pronto para esse palco? Você está pronto para ver o milagre? É por aí que Deus trabalha. Pastor, onde o senhor quer chegar nisso tudo que o senhor está falando? Eu quero chegar, meu irmão, que quando você não vê mais saída, você pode se preparar que vem o milagre. É isso que eu quero passar para você. Que as aflições vão vir, as dificuldades vão vir, mas a perspectiva, a consciência plena, porque Deus disse, falou com você de vitória. Versículo 10, vamos para o 10. Deixa eu ler para você a parte mais importante. Vamos ler o 10 e o 11. E aterrorizados clamaram ao Senhor, amém? E no 11, o mais importante, foi por falta de túmulos, eles disseram, no Egito que você nos trouxe aqui para morrer. Irmãos, quando nós estamos muito apertados pelo inimigo, a nossa mente esquece daquilo que Deus fez. Não é verdade? A gente esquece. Alguém aqui já viu uma manifestação de Deus na sua vida, desde que você se converteu? Já viram? Todos vocês já viram? E por que agora Ele não faria? Se Ele não muda. Se é o mesmo Deus. O mesmo Deus deles é o nosso. Quando eu digo aqui que há um palco de vitória, era o mar se abrindo, gente. Não é um palco de vitória? Não é uma maravilha, não é um espetáculo de Deus. É isso que Deus quer passar para você nessa manhã. Não sofra, não temas, eu sou contigo. Eu estou preparando um caminho no meio do deserto para você. Eu estou preparando para que você passe com os pezinhos enxutos. Eu sustento a água de um lado e do outro, estou sustentando a sua vida. É isso que Deus está falando o tempo todo. Só que a gente se perde, a gente se esquece dos milagres que Deus fez, né? E aí a gente descobre que a dúvida é a maior inimiga que nós temos da nossa fé. A dúvida derruba a nossa fé. Será que Ele vai fazer? Mas se Ele está falando aqui é porque Ele vai fazer. Né? Então não deixe o medo distorcer na sua mente aquilo que Deus é. Porque Ele é o que eu estou pregando para você. Sem diferença nenhuma, Ele é o que eu estou ensinando para você. Um Deus que garante vitória. Nós que tomamos atalho. Ele não fez um atalho, Ele fez um caminho, porque Ele é o caminho no meio de um mar. Ele podia, vai para lá, vai para cá. Não, Ele fez um caminho para eles. E o mais incrível que eu acho nessa história é que Deus que os levou para lá, para que a glória dele fosse revelada. Então, só quer dizer que Deus está me levando para o problema? Não, eu não estou dizendo que Deus está te levando para um problema. Eu quero dizer para você que Ele quer manifestar a glória dEle no seu problema. Entende? Ele não coloca problema em ninguém. Ele usa o problema para manifestar a glória dEle. Deus não tenta ninguém. Deus prova. É diferente, está na Bíblia isso. Lá em Tiago. Deus não tenta ninguém, Ele prova.
Amém? Então ele transforma a maldição em bênção. Versículo 13, vamos lá. Moisés respondeu ao povo. Lê para mim aí. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão, olha só, os egípcios que hoje... Interessante que Moisés declara a vitória antes dela acontecer. Você está fazendo isso aí agora, ouvindo essa palavra? Não, pastor, eu estou doente, eu não tenho como... Não, meu irmão, Deus está falando aqui, para você declarar corajosamente a vitória antes dela acontecer. Eu sempre lamento Miriam ter dançado no final. Aí eu também danço. Eu quero fazer como Moisés está fazendo aqui. Vocês nunca mais vão ver essa doença, nunca mais vocês vão ver esse problema. Isso é que é manifestar fé. O inimigo que você vê hoje vai ser apagado para sempre. Amém? Você crê? Aí depois ele diz assim no 14, o Senhor lutará por vocês, acalmem-se. Às vezes Deus precisa lutar por nós, porque a carga é muito pesada, eu não conseguiria abrir o mar vermelho. Então o que a gente tem que confiar, pegar o problema e confiar e descansar em Deus. Pastor, isso é muito difícil. Eu não vou dizer para você que não é, mas quanto mais base você tiver em Deus, quanto mais recurso você tiver em Deus, quanto mais você ouvir, mais fé você tem. Vamos continuando, até o de 10, 15. Por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Chegou o momento de parar de chorar. Chegou o momento de parar de orar. O que é, pastor? Parar de orar. E tomar uma atitude. O que ele disse? Para que eles fossem avante. Está na hora de agir. Está pedindo muito. Está orando muito. Está clamando muito. Agora chega. Agora age. Age como, pastor? Sobre a palavra. Por que vocês estão clamando a mim? Use o que você tem, Moisés. Um cajado. Não é o objeto, é o teu coração. Use a palavra que você tem, use os recursos que você tem, que o mar se abre, meu filho. Faça a minha vontade. Por que você está clamando a mim? Você já sabe, eu já disse para você que o palco está preparado, eu já disse para você que eu tenho o controle, eu já disse para você que estou endurecendo o coração de Faraó, que essa luta que você está tendo, essa dificuldade que você está tendo, eu tenho controle sobre ela, eu só quero glorificar o meu nome. Então estende a mão e use o que você tem. E ele fez isso. No capítulo 16 ele disse, ergue a sua vara e estenda a mão sobre o mar. Use o que Deus te deu. Você tem algum versículo no seu coração? Pelo menos. Quem tem? Usa. Mas pastor, não tem nada a ver com o meu problema, o versículo é outro. Usa, porque a palavra liberta, a palavra cura. Eu uma vez estava pregando no Rio de Janeiro, cura, Isaías 53, que diz que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. E aí, uma senhora se levanta pedindo para dar testemunho. Acho que eu já contei isso aqui. Ela levantou, eu falei, por não, o obreiro correu com o microfone. Eu queria dizer que a minha vida financeira foi sarada. E eu, entre aspas, paguei maior mico. Por quê? Porque eu disse, minha senhora, me desculpa, mas o culto é de cura. Ela falou, mas é de cura. E aí eu fiquei pequenininho. E eu falei, então dá o seu testemunho. Ela disse, eu tinha a maior doença que alguém pode ter, que é dever. Era uma doença. Eu levantava com esse problema, dormia com esse problema. Eu só pensava que eu devia, que eu devia, que eu devia. A vergonha, a dor da vergonha. E eu lá só ouvindo o testemunho dela. E eu falei, e que versículo que a senhora usou para vencer na sua vida financeira? Pelas feridas de Jesus eu fui sarada. E ela me deu uma aula aquele dia. A palavra de Deus é a resposta. A palavra de Deus é a solução. Quando Deus diz que vai
endurecer o coração de Faraó, você pode ter certeza que Deus está preparando uma emboscada para o diabo. Ele vai entrar. Tem uma passagem na Bíblia, linda, 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 em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 22. Escuta só isso, que lindo. Eu não sei se vocês já leram, eu acredito que a maioria, mas alguns não. Davi está lutando com os filisteus. Eu estou falando de Deus atrair para vencer. Deus usando a sua vida para que Ele engrandeça sobre você. Você gosta disso, não? Ou não? Você não quer? Quanto mais aperto, mais Deus perto. Então está lá Davi, pastor, lutando com os filisteus, sabe? Só que a coisa ficou meio complicada para Davi. E aí Deus diz para Davi, recua. Deus mandando recuar, recua. Às vezes você está num culto, eu estou pregando, você está assim, essa palavra não é para mim, essa palavra é muito efêmera, essa palavra é muito frágil, isso não é para mim. Deus disse para ele, recua. Ele falou, recuar? Recua, ele recua. Agora vem cá. Olha o que é intimidade com Deus, agora vem cá. Você vai fazer o seguinte, depois você lê, 2 Samuel 5, 22 a 25. Você vai fazer o seguinte. Está vendo as copas das amoreiras? Estou. Quando eu mover as copas das amoreiras, você avança, porque eu vou entregar o inimigo na sua mão. Emboscada. Deus fazendo emboscada. Deus fazendo emboscada. O que era a copa mexendo? Os anjos andando por cima dela. Então, quando você vê o movimento do meu poder, avança. Gente, ele não podia ter resolvido antes? Você acha que o coração de Davi estava amargurado por recuar? Você acha que ele não pensou, vou perder essa guerra? Poxa, pensei que Deus estava comigo, está tudo dando errado. Ele era um ser humano igual a você. Eu estou falando isso para alertar você que a dor que você está sentindo, o problema que você está sentindo, o aperto que você está sentindo, o desespero que você está sentindo, tem controle de Deus. Daqui a pouco o mar se abre, daqui a pouco as amoreiras balançam, e Deus mandou, invade, que eu vou entregar o inimigo nas tuas mãos. E foi isso que aconteceu. É lindo demais. Posso ler a passagem? É uma das passagens que eu mais amo na Bíblia, por causa vendo Deus traçando um plano estratégico. Olha só, os filisteus subiram novamente e se espalharam pelo vale de Refaim, se fortaleceram contra Davi. Então Davi consultou ao Senhor, e ele respondeu, não suba diretamente contra eles, mas rodeie-os por trás e os ataque de fronte das amoreiras. Quando você ouvir o estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, avance rapidamente, porque esse será o sinal de que o Senhor saiu diante de você para ferir o exército dos filisteus. Então Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado, derrotou os filisteus, desde Gibeão até Gezer. É estratégia. Pastor, mas eu estou passando pelo vale da sombra da morte. É estratégia. Pastor, e se vier ao fracasso? Eu garanto a você que o que para você pode ser fracasso na terra é glória eterna. Porque Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que é bom, Ele sabe o que é agradável, Ele sabe o que é perfeito para nós. Mesmo que aparentemente tenha perda, vem ganho. Conseguiu entender como Deus é? Aqui nessa igreja a gente não faz maquiagem em Jesus. Ele é o que é. Vamos ter aflição? Vamos ter aflição. Vamos ter dificuldade? Vamos ter dificuldade. Vamos passar por um deserto, por Faraó nos apertando? Vamos, não tem jeito. Não vou maquiar para você como... Não vou maquiar para você, você vai ter problema. Pastor, eu posso ter uma doença grave, minha esposa acabou de ter. Pode, eu tive. Meu pai faleceu. E aí? Tudo com propósito. Tudo com propósito. E quando você puxa para fazer a conta, o saldo é positivo. Você vai dizer, eu ganhei. Não tem como dar errado. Eu venci.
Sempre o saldo deixa ensinamento, deixa vitória. E quem morreu, pastor? Meu pai, por exemplo, está na glória. Não está suando como eu estou suando. Está na glória. Pastor, mas não faz isso não. Meu irmão, vamos crescer, vamos amadurecer. Vamos deixar de ser bobo. Vamos deixar de ser bobo, porque a vida te engana. Aqui fala a verdade. Nós nascemos para crescer e morrer um dia. Só que a morte não é carne, ou melhor, é carne, mas o espírito permanece vivo. Você, como você está aí agora se sentindo, agora, você está se sentindo aí? Você se sente? É assim que você vai estar no céu. Então, sempre vitória. Na vida ou na morte é vitória. Paulo disse isso. Na vida ou na morte é vitória. Então, nós devemos aprender aqui na terra como prosseguir, sabendo que sempre eu vou vencer. Sempre eu vou vencer. Ele vai me dar sinal. Está dando nessa manhã? Está dando um sinal para você. Qual é o sinal? Ouça a voz de Deus. O caminho vai se abrir, o mar vai se abrir, e você vai contemplar a sua vitória. O que Deus queria? No 18, os egípcios saberão, olha Deus firmando isso, que eu sou o Senhor. Deus queria mostrar para aquele povo e para o próprio inimigo que Ele é o Senhor, que Ele tem o controle sobre todas as coisas, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero nessa manhã que você venha ter certeza de que tudo o que acontece na Bíblia Sagrada é uma indicação de caminho para nós. Ele abriu o mar abriu de trás para frente, do leste para o oeste, como diz a Bíblia, do oriente, que era o leste. Para quê, pastor? Por que abriu de lá para cá e não daqui para lá, de onde eles estavam? Para ensinar a gente que quando a gente lança a palavra, nem sempre as coisas acontecem. A nossa visão, mas na visão de Deus já começou a abrir. A sua resposta já está vindo. O seu problema está sendo resolvido. O mar se abre, eles passam com os pés enxutos. Por quê, pastor? Por que eles passaram? Para não deixar pegada do passado. Para não lembrar o diabo, não trazer a memória deles de escravidão. Deus está dizendo, olha só, eu vou abrir essa porta, mas nunca mais se lembre do teu passado. Vocês são livres. Vocês são livres. Gálatas 5:1, não tornei-vos a ficar debaixo do jugo da servidão. Vocês já foram liberados, vocês estão libertos. Glorifiquem o meu nome. Foi isso que aconteceu quando chegaram do outro lado. Fizeram uma festa, glorificaram o nome de Jesus, dançaram, comeram. Por quê? Porque era essa a vontade de Deus, que eles tivessem confiança o tempo todo na palavra de Deus. Quando Deus disse, eu vou resolver o problema, vai para Pierote, vai para Migdol, você pode ter certeza que Deus te posicionou para a vitória. Se você está passando por uma dificuldade, a vitória está decretada, querendo você ou não, ela está decretada. Eu vou até agravar, com morte ou vida, ela está garantida. Essa igreja precisa amadurecer, não ficar com maquiagem do que é Deus. Deus, Ele sabe o que faz, Ele é perfeito. Ele é perfeito em tudo que Ele faz na tua vida. A coluna estava na frente. Quando o exército de Faraó avançou, ele passou a coluna para trás, para protegê-los. O que era luz e proteção para eles, passou inferno na vida dos egípcios. O que é isso, pastor? É o coração. O coração que é dele fica protegido, fica na frente. O coração que não é, paga o preço, fica atrás. Então você faz a sua escolha hoje. Você quer servir esse Deus, você quer seguir esse Deus, independente do que você esteja passando, porque eles passaram por uma situação crítica, mas confiaram em Deus, passaram para o outro lado, nem pegadas para dizer, passaram pela escravidão. Deus falou, esquece, eu fecho o mar sobre eles, e acabou a história. Sigam o caminho de vocês, em direção à terra prometida, que esse é o meu objetivo. Mas pastor, por que eles passaram tanto na terra prometida tanto tempo? O que era para ser feito em 15 dias, foi feito em 40 anos. Por quê? Por culpa deles. Não tem água, não tem. Depois de ver isso tudo, depois de ver essa maravilha toda, não tem água?
duvidar de Deus, depois de ver Deus transformar uma água ruim numa água doce para eles 3 dias depois, e eles continuarem dizendo não tem comida, aí Deus manda comida, e eles continuam murmurando que era melhor ter voltado para o Egito. Esses somos nós, cabeça dura que nós somos. Deus está se apresentando essa manhã dizendo, olha, esse problema é meu, confia em mim, eu estou te dando a direção, entrega teu caminho a mim, pode confiar, porque eu estou sob o controle da tua vida. O mar vai se abrir, eu vou sustentar a tua vida. Você imagina paredes de água de um lado e do outro, a noite inteira aberta. Enquanto você não chegar do outro lado, Ele não vai te deixar, até que você chegue e comemore essa vitória. Em nome, fica de pé, vamos orar a Deus, vamos falar com Deus. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos falar com esse Deus. Fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a Ti agora, Pai, essas vidas. Meu Deus, pessoas com problemas diversos, dificuldades 1000. Mas o Senhor, essa manhã, deu uma palavra de conforto e de vitória. Nós podemos confiar de que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Então, Jesus, nós vamos dar um passo à frente. Nós vamos entrar dentro desse mar que já está se abrindo para nós. Confia, meu irmão. Confia na cura, na libertação, na transformação de situações, de mudanças. Deus é o Deus de mudanças. Confia. Confia que você vai sair daqui transformado. Quando eles chegaram do outro lado, não era a mesma coisa do que eles estavam do lado da escravidão. Deus está te retirando da escravidão. Obrigado, Jesus, pela liberdade. Obrigado pela liberdade. E agora, faça a sua oração, peça a Ele. Peça a Ele para falar como falou com Moisés, falar contigo. Especificamente, dentro do que foi ensinado aqui nessa manhã. Pede a Ele para te dar a direção. Fala, Senhor, eu tenho um mar pela frente. Fala com Ele, mar de dificuldade. Eu tenho medo de me afogar nesse caminho. Mas sobre a Tua palavra eu vou dar meu passo de fé. Eu vou entrar nesse mar, que eu creio que está abrindo já do outro lado. E eu vou comemorar, e eu vou glorificar o Teu nome. Faça a tua oração.